hora de falar de Fluminense, porque não foi uma noite qualquer. Foi uma noite em que você olha, Luiz Carlos, para o jogo, mas você está pensando também no paralelo. Você olha para qual jogo, né? Porque o Rivadavia precisava, né, vencer, tirar ponto do Bolívar, né, no outro jogo. O Bolívar desceu do morro, já ajudou bastante a situação, mas era aquele ambiente de olhar um jogo, mas estar de olho no que estava acontecendo do outro lado, Beli. Um olho no peixe, outro no gato, né? Vamos dar uma olhada, então, nas imagens da partida e tentar entender o gato mais importante do peixe. Exato. O que foi essa vitória do Fluminense, Beli? Assim, o Fluminense precisava vencer. Entrou com a faca no pescoço por conta da campanha que fez na Libertadores, acho que muito aquém do esperado, né? Quando a gente viu o sorteio da Libertadores, a gente projetou, talvez, aqui nessa bancada e em outras bancadas dos programas da casa, um caminho mais tranquilo para o Fluminense. Não foi o que se desenhou e chegou nesse desafio contra o Laguaira, que é o time mais frágil do grupo, precisando vencer. E aí a paz do torcedor do Fluminense durou aproximadamente 1 minuto e 20, né? Porque o Fluminense abre o placar com um pênalti do Savarino e logo na sequência o Laguaira consegue empatar com um golaço e mais uma vez falha defensiva da equipe do Fluminense. 10º jogo seguido tomando gol. Exato. Vem, meu zagueiro. Com o Felipe Melo isso não aconteceria. De fato, com o Felipe Melo foi campeão da Libertadores, campeão carioca, campeão da Recopa. Isso porque o Felipe Melo já era velho, era sub-40, né? Chapéu é gêmeos, né? Chapéu foi gêmeos. Exato, foi um bate-cabeça, mais um bate-cabeça da zaga do Fluminense. E aí o Laguaira começou a gostar um pouco mais do jogo, um baita de um balde de água fria no Maracanã. Mas logo na sequência... O Martinelli fez muita diferença. Aí a gente vê a qualidade de um jogador como o Martinelli, né? Desde a lesão, ele consegue esse passe de ruptura para o Hércules pisando no terço final. Algo que ele faz muito bem, mas não vinha fazendo, né, com alguma frequência por esse time do Fluminense. É bom lembrar que Hércules e Martinelli fizeram uma dupla que se completavam bastante no Mundial de Clubes. E chegaram até onde chegaram, porque, principalmente por esses dois dentro de campo. E hoje, né, ontem voltou o Martinelli, né, e quando volta o Martinelli, assim, juntamente com o Hércules, eles se completam. O Martinelli mais um passe do Martinelli, ó. Exatamente. O Martinelli é craque de futebol e, sem dúvida alguma, o Fluminense sofreu muito sem o Martinelli. A volta do Martinelli foi algo muito importante para essa vitória também do Fluminense ontem. Todo mundo parou, né? O zagueirão ia sair jogando, o resto da zaga pediram pênalti, né? Teve um pênalti também não marcado em cima do próprio Lúcio e que o árbitro, né, optou por não dar. É que tinha acontecido um pouquinho antes esse lance do Lúcio. Aí ele cai de novo. Cai de novo. Aí fica todo mundo não foi de novo, né? Exato. Não fui eu. O Canóbio aproveitou que ninguém foi ele, fez um belo gol, né? Uma caneta na sequência, um gol de trivela. Só que nessa hora do gol do Canóbio, eu acho que a torcida do Fluminense já estava, né? Quando fez o 2-1, a torcida do Fluminense falou, vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo lá, né, em Santa Cruz de la Serra. Maracanã e Santa Cruz de la Serra nunca foram tão próximos. Nunca foi tão importante também tirar o jogo de La Paz, né? Exato, também, né? Foi uma sequência de situações que acabaram dando certo pro Fluminense. Né? Exato. Assim, não é uma boa campanha na fase de grupos. O Fluminense avança com 8 pontos apenas. O outro jogo. Mas esse outro jogo aí era crucial. Era importante demais o Bolívar perder pontos, né? Ou o Fluminense precisava vencer e o Bolívar empatando ou perdendo, estava tudo resolvido. O Rivadavia abre o placar, o Bolívar empata na sequência e aí, no finalzinho da partida, o Rivadavia faz mais 2 gols. E aí, nesse gol aí, o Maracanã explode. Explode mais do que no final do próprio jogo do Fluminense. Que aí, nesse momento, contextualizando, já tinha acabado o jogo do Fluminense. Exato, já tinha acabado, né? O jogo ficou parado porque apagaram-se os refletores, né? Teve uma queda de luz. E o empate já dava, né? O empate já dava, só que o Bolívar teve mais posse de bola, incomodou um pouco, né? Chegou um pouco mais ao gol do Rivadavia, mas ainda assim sem sucesso. No final das contas, a vaga sofrida, como diz o nosso telão, foi assegurada para o Fluminense. A verdade é que, com todo respeito, né, obviamente, às outras equipes, é muito fraco. Bolívar, Laguaira. São equipes muito abaixo, são muito fracos, sabe assim. Era para o Fluminense nadar de braçada nesse grupo. O Fluminense ontem não fez mais que a obrigação dele. O que eu acho louvável é a torcida do Fluminense que comprou a ideia. Os últimos 2 jogos no Maracanã foram 65 mil, 67 mil pessoas no jogo contra o Bolívar. Ontem tinha quase 50 mil pessoas, 40 e poucas mil pessoas no Maracanã, né? E isso ajuda muito o Fluminense dentro de campo, né? Os jogadores, como eu falei, eu fui um dos únicos que falei juntamente com o Zubeldia, naquela entrevista dele que ele fala que o grupo não era tão acessível assim, né? Eu discordo dele, o grupo é muito acessível, mas concordo com ele quando ele falou assim, nós vamos classificar.
Eu também não tinha dúvida que o Fluminense iria classificar. E ontem demonstrou realmente, assim, foi muito importante o jogo não ter sido, o jogo do Bolívar não ter sido em La Paz. Isso foi realmente muito importante, mas eles são muito abaixo, né? Agora o Fluminense conseguiu aquilo que já se esperava, né? Já se esperava. Entender agora qual vai ser porque classifica em segundo, né? No grupo onde que era para classificar em primeiro. Eu acho, quando eu olho assim na tabela e vejo o Fluminense com 8 pontos menos do primeiro colocado, 8 pontos menos. Muita coisa. Eu acho assim, eu vejo assim, é muita coisa. Seria um vexame realmente inacreditável e inédito para o Fluminense se não conseguisse classificar. Inclusive para quem não entende de futebol, né? Inclusive para quem não entende de futebol, principalmente para quem entende que nós entendemos de futebol. Nós entendemos de futebol. Então, 8 pontos menos realmente é assim, algo constrangedor para um Fluminense que, ao meu modo de pensar, como falei no início da temporada, ainda vai brigar por título desse ano. Classificou na Libertadores, aquele gol do John Kennedy, para mim, foi um gol importante, classificou para a Libertadores. E o Fluminense vai brigar por títulos, porque tem um bom treinador e tem muito bom elenco. É que a declaração do Zubeldia era essa, né? Só quem não entende do futebol não sabe que esse grupo não é tão acessível. Agora, assim. Voltando ao Zubeldia, aí ontem eu concordo com o que ele fala depois do jogo. Ele fala o seguinte, que o Fluminense se complica, não sei se a gente vai mostrar isso daqui a pouco, o Fluminense se complica, especialmente nos 2 primeiros jogos. Sim. Porque tinha que ter vencido, teve tudo para vencer na Venezuela, foi... Criou muitas chances. Criou, mas ainda assim... O melhor jogador foi o goleiro do Laguaira. Foi meio covarde, de certa forma, também, se contentou com um empate que não deveria ter se contentado. Jogou nada lá, nada. Era um jogo para ganhar fácil lá. Sim, era pra aí ter jogado. faz 1-0 no Rivadavia no início Toma do jogo, virada. perde. Aí de 6 pontos você perde 5, aí você se complica, porque no Morro, de fato, é de certa forma comum você deixar ponto lá e eventualmente até perder. E o Bolívar conseguiu empatar no Morro Com o Laguaira. com o Laguaira. Se exato. tivesse vencido, Você teria classificado. vê como foi. E a matemática da Libertadores, ela é relativamente simples. Você ganha os 3 jogos em casa e você ganha da baba do grupo fora. É isso. Né? É isso. Aí você vai a 12 e tá tranquilo. É mais ou menos por aí, entendeu? E aí o Fluminense se enrolou todo. Se enrolou todo, porque você enfrenta a baba do grupo no primeiro jogo, empata. O segundo jogo, que é o primeiro em casa, né? Foi contra o Rivadavia. Perde de virada da forma que foi. E aí, dos 6 pontos, você consegue um... E ainda consegue se começa a complicar, bater o velho. Não sei se desespero. vocês concordam comigo, na penúltima. Porque também dava para fazer 2 de diferença no Bolívar, para depender só de Ainda si na teve última isso. rodada. Ainda teve isso. Você toma mais um gol bobo, como tem tomado em basicamente todos os jogos. Somos nos últimos 10. Aí você chega na última rodada sem depender só de você. E tem que melhorar isso aí, né? Vai ter que melhorar bem, né? Para a fase de oitavas de final, provavelmente, bem provável de pegar um time forte, né? Classifica em segundo, vai pegar um dos primeiros colocados, então assim, só de repente uma sorte muito grande para colocar um primeiro colocado que seja acessível, né? Acessível de verdade, não acessível como o treinador falou, acessível de verdade. Então assim, o Fluminense vai ter que melhorar, porque em fase de mata-mata, tomar gols é sempre... Claro. Você já vai ter que correr atrás, vai ter que fazer gols, né? Mas eu creio que, de verdade, assim, o Fluminense tem um bom grupo. E vai ter Hulk, né? Exatamente, Pelo tem um menos bom grupo. Tem o Hulk, que realmente faz a diferença. Né? É um reforço. Um baita reforço. Já teve o reforço da volta do Martinelli, que é um baita reforço. Também. Então, assim, vai ter tempo para trabalhar e com o staff que tem, que são bons, de fato são bons, o Fluminense não vai repetir esses erros. Agora, será que o Fluminense vai buscar alguém para a zaga na janela? Não sei. Estão falando do Nino, né? A questão do Nino é uma questão O Nino que inclusive está no Rio de Janeiro. Tá no Rio, né? Tá no Rio de Janeiro. Pessoal, nada disso. Tem visto algumas pessoas falando bastante coisa. É meu amigo, inclusive, amanhã eu vou almoçar com o Nino. Um abraço até amanhã, Nino. Mas não tem nada. Tá aqui no Rio de Janeiro porque ama o Rio de Janeiro, sabe? E eu não tenho dúvida se o Nino realmente voltasse para o Brasil, eu não tenho dúvida que ele iria escutar o Fluminense. Isso aí é fato, né? Porque ama o clube, tem uma identificação com o clube, né? Mas eu eu não conversei com o Nino. E não é que eu perguntei para ele se você vai voltar para cá ou não. Uma informação para vocês, está no Rio, não para fechar com o Fluminense, está no Rio, porque ama o Rio de Janeiro, né? Tem uma identificação com o Rio de Janeiro. Inclusive, vou almoçar com ele como amigos amanhã, gente. É isso. Então, quem sabe amanhã você consiga alguma informação. Vou perguntar para ele. Olho nas redes sociais do Felipe Melo amanhã. Vou perguntar para ele, pessoal. Eu não sei se o Nino vai responder, porque o Nino é um menino muito sábio, muito inteligente. Eu não tenho dúvida se eu perguntar para ele, ele vai sair pelo lado. Vai dar aquela Vai perguntar, eu vou. Mas tem um fator que pode favorecer o Fluminense, foi o Barbosa ter ido pro Palmeiras, né? Sim. Porque era um dos nomes monitorados, do Palmeiras. né? O Nino era o nome cotado. A fila é grande ali pro Nino, né? Sim. Todo mundo. Inclusive da Europa. Muita gente quer o Nino. Inclusive da Europa. Muita gente quer o Nino.
O ambiente ontem no Maracanã era curioso. A gente estava falando da observação do jogo do Rivadavia, todo mundo acompanhando o que acontecia em Santa Cruz de la Serra e aquele clima dentro do estádio, né? Jogadores reunidos dentro de campo, olhando, um olha para o outro, arquibancada. Quem tem um 5G de qualidade ou então alguma internet ao alcance naquele bolo ali do Maracanã, e nem sempre é fácil ter esse tipo de privilégio. O Maracanã é lotado, às vezes o telefone não pega legal, né? Então, a rapaziada que tinha alguma estabilidade, ou então quem estava com radinho e as emissoras levando informação também, é um ambiente legal. Isso às vezes acontece muito né, quando você vai conquistar um título ou rebaixamento, aí você está nessa tensão. E como a Beli colocou, o jogo lá atrasou, né? Então, necessariamente, o Fluminense terminaria antes. Exato. Esse aí não é nem o gol do Fluminense, não. Não é nem X. Esse aí foi o gol do Rivadavia. Isso aí, vendo isso aí, é bonito. O torcedor fazendo a festa, o torcedor que foi lá que eu falei aqui, né? E a gente tem que exaltar realmente o que o torcedor do Fluminense fez nesses últimos 2 jogos. Mas agora, os atletas ficaram comemorando como se fosse uma final de Copa do Mundo, acho que me deixou um pouco meio constrangido, porque era um grupo que o Fluminense teria que classificar, inclusive, em primeiro lugar, sabe? Então, assim, comemorar a classificação que tem que ser comemorado, não dessa forma que foi. Sabe, assim, me deixou um pouco constrangido pela grandeza do Fluminense. O Fluminense poderia ter feito a campanha do Rivadavia. Teria que fazer. Poderia ter feito os 16 pontos do Rivadavia. Mas eu acho que a projeção era essa, assim, naturalmente. Deixa eu filtrar melhor isso aí, Felipe. Você acha que os jogadores exageraram no tom? É normal a comemoração, mas da maneira que foi, isso é uma comemoração de classificação para uma final, para uma oitava de final. Num grupo tão acessível como foi, essa comemoração de ficar depois do gramado, camisa, sal assim, eu teria vergonha. Estou falando por mim, eu teria vergonha. Sabe, claro que eu iria comemorar e ficar muito feliz, porque é uma classificação de Libertadores, e nós vimos aí, por exemplo, o Flamengo classificando em alguns anos em segundo lugar e ganhando o Libertadores. Inclusive, no ano passado, classificou em segundo e ganhou a Libertadores. O Fluminense tem totais condições de vencer uma Libertadores. Mas essa comemoração em segundo, vendo a tabela, ficando 8 pontos atrás do primeiro, que é o Rivadavia, que é a primeira vez que joga, eu fiquei um pouco constrangido. Não com a torcida. A torcida tem que fazer a festa dela mesmo, foi lá, comprou a briga, comprou a ideia e tem que comemorar mesmo. É passional, é coração. Agora o jogador, falando por mim, estaria constrangido. Obrigado, falar para a torcida, valeu, classificamos, mas eu teria ido para o vestiário. Agora um detalhe interessante, o Fluminense empatou com o Rivadavia na Argentina, que parecia um ponto fundamental e não foi, né? Porque o Fluminense se classificaria com 7 pontos. Mas dependendo ainda mais do Rivadavia, dependeria dessa vitória. Eu te interrompi, Beli, desculpa. Não, acho que essa fala sobre a torcida do Fluminense é importante, porque a torcida demorou para comprar o barulho, né? Demorou um pouco para comprar o barulho do time na competição. E é algo que a gente vem monitorando aqui há um tempo. Acho que o fato do futebol ter começado mais cedo, em 2026, fez com que as torcidas demorassem um pouco para entender o que estava acontecendo no nosso calendário. Bom, a gente está falando de Campeonato Brasileiro, né? De Campeonato Estadual começando mais cedo, o Brasileiro começando mais cedo e tudo sendo puxado para antes. A torcida do Fluminense ela demora um pouco para entender que, né, a importância, não vou dizer que demora para entender que a Libertadores é importante, mas demora a entender que a presença dela no estádio é importante também. Nos 2 últimos jogos houve promoção de ingressos, né, para chamar mais a torcida e entendendo também a urgência da situação, né, porque era uma situação urgente, a torcida do Fluminense que fez tanta diferença em 2023, Felipe Melo vai falar muito melhor do que eu a respeito disso. Mas acho que... Respondeu, né? Acho que respondeu e é importante essa virada de chave. Por quê? O Zubeldia chega no jogo de ontem pressionado. Eu não vou dizer que, no caso de eliminação, teria sido demitido. Não sei, não vou fazer esse exercício aqui. Mas a chance era grande. Mas havia essa chance e a torcida do Fluminense, parte da torcida do Fluminense não se vê satisfeita com o trabalho do Zubeldia, pelo menos num recorte mais recente. O Fluminense já jogou um futebol melhor do que vem jogando e isso é um fato. Agora, vai ter 50 dias a torcida do Fluminense de férias, vamos dizer assim, para relaxar, para acompanhar a Copa do Mundo e, quem sabe, manter essa chama de Libertadores acesa quando virar o semestre, porque vai precisar. Vai precisar. O Fluminense faz uma campanha ruim, provavelmente vai decidir todos os jogos fora de casa, então seria importante para a torcida abraçar a equipe, porque, vamos lá, tá na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e tem um clássico duríssimo pela frente contra o Vasco. Repetição da semifinal do ano passado, que o Fluminense perdeu. No Brasileiro desse ano tomou uma virada da forma que foi.
E está nas oitavas da Libertadores. Eu concordo, assim, mas eu gosto de olhar no ponto de vista mais, como posso dizer, ponto de vista bom, na ótica boa. O copo meio cheio. O clube, vamos lá. O Fluminense não fez uma fase de grupo da Libertadores como se esperava, classificar em primeiro, mas classificou. Ufa, o Fluminense classificou. O Fluminense classificou na Copa do Brasil sem muitos problemas, certo? E o Fluminense hoje, no Campeonato Brasileiro, apesar de vir num momento, porque o Fluminense vencia todos os jogos, estava vencendo todos os jogos, continua brigando ali, está em terceiro lugar, está bem, inclusive abriu, né? Vantagem do quarto, do quinto colocado, então está bem no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o momento que podia falhar, o momento que podia ter uma irregularidade... Teve, né? Teve e conseguiu classificar. Então é por isso que eu faço uma defesa de quem eu critiquei em alguns momentos, críticas pontuais, que é o Zubeldia e seu staff. Que eles estão fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Os números são bons. Mas você reconhece que ele estava instável, que o jogo de ontem podia pesar na permanência dele. Pesar. Se não classifica na Libertadores, eu não tenho dúvida que poderia pesar. Mas se eu sou o presidente, eu não mandaria embora. Não mandaria embora porque, assim, o Flamengo, por exemplo, saiu da Copa do Brasil. É um trabalho novo e o Flamengo saiu da Copa do Brasil. Na Libertadores, muito bem, obrigado. Campeonato Brasileiro, apesar de ter perdido para o Palmeiras, ainda briga porque é um grande elenco, um grande time e vai brigar até o final. Então eu vejo que o Fluminense está nas 3 competições. Ainda está nas 3 competições, sendo que uma delas é totalmente diferente do que foi ano passado, por exemplo. Está brigando ali nas cabeças com grandes clubes, que é Flamengo e Palmeiras. Então, assim, o trabalho, nesse ponto de vista, é um bom trabalho. Agora, vai ter esses dias realmente para você poder trabalhar e corrigir os erros, porque o que a torcida não quer, e a torcida já está de saco cheio, é dos mesmos jogadores continuarem errando e continuar jogando. Sabe? A teimosia do treinador em manter certos atletas no clube que erram sempre. Então a torcida está meio assim. Então é o momento de pegar, junto nos treinamentos, mostrar vídeo, mostrar alguns erros que acontecem sempre, principalmente no setor defensivo, arrumar a casa, porque o Fluminense, como eu falei, tem muito bom elenco, quase todo jogo faz gol. Então você imagina se arrumar a casinha e realmente começar a não tomar gol. Fatalmente o Fluminense vai começar a vencer o jogo, porque faz gol todo jogo. Vamos ver os personagens do jogo de ontem, Zubeldia, jogadores, entrevista pós-jogo. Sim, são mais difíceis, é onde a gente cresce, é onde a gente ganha força e o objetivo era classificar e graças a Deus a gente conseguiu concluir isso. Acho que não precisava sofrer tanto pela qualidade do grupo,